Sabe o pãozinho de cada dia? Aquele, quentinho, que a gente pega na padaria? Parece a coisa mais brasileira do mundo, né? Mas por trás dele tem uma história, nossa, uma jornada incrível, cheia de mistério, de viagem, de muita criatividade. E um desses mistérios, olha, vai surpreender. E aqui já começa o grande enigma. Como é que pode o pão mais popular do Brasil, o nosso pão francês, ser um completo desconhecido lá na França? Pois é, essa pergunta é o que vai guiar a nossa conversa de hoje. Olha, a primeira pista para a gente resolver esse mistério está na cara, nas diferenças. O nosso pão francês, ele é mais baixinho, sabe, arredondado, a casca é mais macia. Já a baguete francesa, bom, todo mundo conhece, é longa, fina, com aquela casca super crocante. Fica bem claro que não é a mesma coisa. Então, de onde é que veio essa história de chamar de francês? Então, para a gente entender de vez o mistério do nosso pão francês, a gente precisa dar um passo bem para trás. E bem para trás mesmo. Nossa viagem vai começar lá na origem de tudo, milênios antes de Brasil e França sequer sonharem em existir. A história do pão, na verdade, é a história da civilização. Pensa só, tudo começou há mais de 10 mil anos. Era só uma pastinha de grãos moídos com água que o pessoal cozinhava em pedra quente. Simples assim. Mas aí, a grande virada, a revolução mesmo, veio lá no Egito. Foi quando descobriram a fermentação. Aquilo que era uma massa densa virou um pão leve, aerado, uma mágica. E depois, claro, vieram os romanos e levaram a coisa toda para outro patamar, criando as primeiras padarias de verdade. E o pão se tornou algo tão fundamental que deixou de ser só comida. Ele virou um símbolo poderoso, cultural, religioso, está presente em textos sagrados, em rituais há milênios. É essa importância universal que ajuda a gente a entender como cada cultura, inclusive a nossa, pegou essa ideia e a reinventou do seu próprio jeito. Ok, com todo esse contexto histórico, agora sim a gente pode voltar para o nosso quebra-cabeça principal. Como é que um pão com o nome francês virou, na prática, uma das grandes invenções da culinária brasileira? A resposta está lá no comecinho do século XX. A elite brasileira da época viajava muito para a Europa, principalmente para Paris, e ficava, claro, maravilhada com as baguetes de lá. Quando voltavam, eles chegavam para os padeiros aqui do Rio de São Paulo e pediam: "Eu quero um pão igualzinho àquele." Só que tinha um problema, né? A nossa farinha era diferente, a água era diferente, o clima, tudo. E o que os nossos padeiros fizeram? Eles não copiaram, eles criaram. Fizeram uma versão nossa, adaptada, mais macia, com a casca mais delicada, e o resultado foi um sucesso estrondoso, imediato. E é isso que resolve o mistério. O nome pão francês não tem a ver com a receita ser de lá. É uma homenagem, uma referência à inspiração que veio da França. É como um aceno, sabe? Para todo aquele glamour de Paris daquela época, só que num produto que é 100% brasileiro. Bom, agora vamos dar um salto no tempo, para os dias de hoje. A gente precisa entender o tamanho que essa invenção brasileira tomou. Aquilo que começou como uma inspiração parisiense virou um pilar de verdade da nossa cultura e da nossa economia. Olha só esse número: 40 milhões. É isso mesmo, 40 milhões de pessoas entram em padarias todos os dias no Brasil. Isso dá uma ideia do tamanho do hábito, da importância social que a nossa padoca tem no dia a dia. É mais que um lugar para comprar pão, né? É ponto de encontro, é um ritual diário. E nessas padarias, o rei é um só, não tem discussão. Os números mostram: 77% de todo o pão consumido é pão francês. Ele não é só popular, ele domina completamente a preferência nacional, deixando todos os outros tipos de pão, ó, comendo poeira. E claro, todo esse consumo gera um impacto econômico gigante. Para se ter uma ideia, numa cidade média, o setor de panificação chega a movimentar milhões de reais todo santo mês. Agora, imagina isso no Brasil inteiro. É um motor poderoso para milhares e milhares de pequenos negócios. Mas o que leva a gente para a padaria todo dia vai muito além de matar a fome. É um ciclo completo. Envolve a cultura do café da manhã, o hábito social de dar um oi para o vizinho, a nossa rotina pessoal e até a psicologia, sabe? Aquela sensação de conforto que o pão quente traz. É muito mais que uma simples compra, é um ritual mesmo. Mas essa história, claro, não para por aqui. O pão, que já mudou tanto ao longo do tempo, está passando por mais uma transformação. E agora ela é movida por novas exigências da sociedade. Vamos dar uma olhada em como está ficando esse novo cenário?
A grande força que está mudando tudo hoje em dia é a saúde. Pensa bem, 80% do público mais jovem procura ativamente por alimentos mais naturais, mais saudáveis. Não basta mais ser só gostoso, tem que fazer bem. E essa nova mentalidade está forçando toda a indústria do pão a correr atrás, a se reinventar. E a resposta da indústria já está aparecendo nas prateleiras. É a onda dos pães funcionais. Aquelas receitas tradicionais agora vêm turbinadas com ingredientes como linhaça, aveia, quinoa. O pão está se transformando. Ele está deixando de ser só uma fonte de energia para virar um aliado de verdade da nossa nutrição no dia a dia. Com isso, os motivos para escolher um pão ou outro também mudaram. Se antes o que mais pesava era aquela dupla, qualidade e preço, hoje os benefícios para a saúde entraram no jogo com a mesma força. E tem mais, um terceiro fator está crescendo muito, que é a sustentabilidade. A preocupação com o impacto da produção, das embalagens, tudo isso conta agora. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Com essa busca toda por adicionar mais e mais benefícios funcionais, preventivos, o pão do futuro vai ser só um alimento ou ele está virando uma espécie de remédio do dia a dia? A história do nosso pão continua sendo escrita. E o próximo capítulo, quem sabe, vai mudar de novo o que a gente coloca na nossa mesa.